Sabe aquele momento em que algo dentro de você simplesmente cansa de estar certo o tempo todo? Quando a mente já discutiu demais, julgou demais, defendeu demais o próprio ponto de vista, é aí que começa a primeira libertação. Quando você percebe que suas opiniões não são verdades, mas apenas ideias que vieram e podem ir embora. É quando algo dentro de você finalmente entende que o mundo não gira ao redor do que você acredita, e que o que você chama de minha verdade talvez seja só uma opinião vestida de importância. Essa percepção muda tudo, porque a maioria das pessoas vive aprisionada dentro da própria cabeça, lutando para provar que está certa, buscando que os outros pensem igual, tentando convencer o mundo das próprias crenças. E é exatamente isso que as mantém presas. Pensamentos se tornam muros invisíveis, opiniões se transformam em correntes, e cada eu acho vira uma cela onde a liberdade se perde. Mas quando você se dá conta de que o que pensa não define o que é, algo dentro de você se expande. Um pequeno espaço se abre entre o que acontece e o que você acredita sobre o que acontece. E esse espaço é precioso. É onde nasce a consciência desperta, onde você começa a ver sem o filtro da mente, sem o peso do passado, sem a ânsia de ter razão. É curioso perceber como vivemos identificados com a voz na cabeça, aquela que comenta, opina, critica, compara. Ela fala tanto que muitos passam a vida acreditando que são essa voz. Mas quando você observa essa voz em silêncio, algo mais profundo surge, uma presença quieta, viva, serena, que apenas testemunha. E nesse instante, a consciência começa a se reconhecer como verdadeiro eu. A liberdade não chega quando tudo muda lá fora. Ela nasce quando você deixa de se confundir com o que pensa, quando entende que a mente é uma ferramenta, não a sua essência. Você não é o personagem que vive defendendo opiniões, mas a consciência que observa o personagem. E quanto mais você se lembra disso, mais leve tudo se torna. A partir daí, a vida ganha outro sabor. Você não precisa mais ter razão para ter paz. Não precisa vencer discussões para sentir valor. Não precisa que o mundo concorde com você para existir em plenitude. A mente quer segurança, mas o ser quer verdade. E a verdade não mora em ideias, mora no silêncio que surge quando você para de lutar com elas. Então, se você realmente quer despertar, comece reconhecendo o simples, que o que você pensa não é o que você é, e que a sua verdade, por mais convincente que pareça, é apenas um ponto de vista. E quando você enxerga isso de verdade, algo dentro de você sorri, como se dissesse, finalmente você entendeu. E é aí, nesse pequeno instante de clareza, que a consciência desperta dá seu primeiro suspiro. A maioria das pessoas acha que para encontrar paz é preciso fugir do mundo, se isolar, fazer longas meditações em lugares silenciosos. Mas a verdadeira transformação acontece no meio da vida comum, quando você está lavando a louça, dirigindo no trânsito, esperando na fila, e mesmo ali, algo dentro de você escolhe estar presente. É esse pequeno instante de atenção, esse eu estou aqui, que muda tudo. Eckhart Tolle mostra que a presença não é uma técnica complicada, é um retorno, um lembrar-se de si. Quando você está com alguém e decide ouvir de verdade, sem preparar uma resposta, sem julgar, sem querer corrigir, você está praticando presença. É simples, mas é poderoso, porque nesse momento a mente se aquieta e o ser começa a agir.
A presença é como um campo invisível que muda a energia do ambiente. Se você está realmente ali, inteiro, o outro sente. A conversa ganha outro tom. O ar parece mais leve. É como se a própria vida respirasse através de você. Isso é estar desperto no agora, não como um conceito, mas como uma experiência viva. Quando você está presente, o mundo deixa de ser um palco onde você precisa se defender o tempo todo. Deixa de haver disputa, porque não há mais necessidade de provar nada. Você simplesmente é. E essa simplicidade desarma as pessoas, transforma o clima, cura relacionamentos, porque a presença é o que todos nós estamos buscando sem perceber. O grande segredo é que você não precisa esperar o momento perfeito para praticar. A prática está acontecendo agora, na forma como você ouve este texto, na maneira como sente o ar entrando e saindo do seu corpo, no simples ato de estar consciente de que está respirando. Isso já é estar desperto. E o que Tolle chama de quietude interior não é ausência de som, é uma serenidade que observa tudo sem se perder em nada. É o espaço que existe entre um pensamento e outro, entre uma palavra e outra, entre uma emoção e sua reação. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! Quando você começa a perceber esse espaço, a vida passa a ter uma nova profundidade. Você não reage mais automaticamente às pessoas. Às vezes, alguém diz algo rude e antes você explodia. Agora você apenas observa, sente o impulso, mas não o segue. Isso é liberdade. É quando o ego percebe que já não tem mais o controle. E, curiosamente, quanto mais você pratica essa presença nas pequenas coisas, mais ela se expande para as grandes. De repente, você percebe que aquele velho hábito de se irritar, se justificar ou se culpar começa a desaparecer. Não porque você se esforçou, mas porque a consciência tomou o lugar da reação. A presença é um estado de graça que nasce no comum, num olhar, num silêncio, num gesto simples. É quando a vida deixa de ser algo que acontece com você e passa a ser algo que acontece através de você. E é aí que a magia começa, quando você entende que não precisa mudar o mundo, só precisa estar desperto nele. Porque um único ser verdadeiramente presente é suficiente para trazer luz onde antes havia apenas confusão. E essa luz começa agora, dentro de você. É curioso como a gente passa a vida fazendo as mesmas coisas todos os dias, mas raramente está presente nelas. Acorda, levanta, escova os dentes, toma café, se veste, tudo no modo automático. A mente já está quilômetros à frente, preocupada com o que vai acontecer ou remoendo o que já passou. E nesse piloto automático, a vida acontece e a gente não vê. Tolle mostra que é possível transformar esses pequenos momentos em portais de presença. Não é sobre fazer algo extraordinário, é sobre estar inteiro no ordinário, sentir a água escorrendo pelas mãos, ouvir o som do copo sendo colocado sobre a mesa, perceber o toque da roupa no corpo. De repente, o comum se torna sagrado, porque o sagrado está justamente naquilo que a mente despreza como banal. Quando você faz algo com atenção total,
algo mágico acontece. A mente se cala e o ser desperta. É como se a própria existência respirasse junto com você. Como se cada gesto dissesse silenciosamente: eu estou aqui. E nesse instante, a vida deixa de ser um fardo que você carrega e passa a ser uma dança, um fluxo natural. Experimente por um instante colocar a chave na fechadura, sentindo o peso da mão, ouvindo o clique e percebendo o ar entrando pelas narinas. Esse pequeno momento, que antes seria insignificante, agora se torna uma meditação. Porque a presença não está no que você faz, mas na qualidade de consciência com que faz. Esse é o segredo que quase ninguém conta. A iluminação não acontece no topo de uma montanha, ela acontece enquanto você dobra uma toalha, acende uma luz, prepara o jantar. Quando você está desperto no simples, você já está livre, porque a mente só sobrevive na distração, no automático. Quando prestamos atenção, algo dentro de nós desacelera, o tempo perde o poder. Surge uma sensação de paz, como se o mundo inteiro respirasse devagar. É a alma voltando a habitar o corpo. É a consciência se lembrando do seu lar. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que a vida não precisa ser corrida para ter sentido. Você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. A luz atravessando a cortina, o som do vento entre as folhas, o sabor real do alimento. É como se o agora, antes invisível, começasse a se revelar diante dos seus olhos. O que antes era só rotina, vira reverência. O que antes era pressa, vira presença. O que antes era obrigação, vira celebração. E é exatamente aí que o ser desperta, não num momento grandioso, mas no instante em que você se lembra de estar ali, inteiro, vivendo simples, com o coração aberto, porque o milagre não está no que você faz, está na consciência que você coloca em cada gesto. E quando essa consciência desperta, tudo, absolutamente tudo, se transforma. Quando a presença desperta, o mundo inteiro muda de cor. Não porque algo lá fora se transformou, mas porque finalmente você começou a ver de verdade. A mente, com sua pressa em nomear tudo, rouba a pureza da experiência. Você olha uma flor e já pensa, flor. Olha o céu e pensa, céu. Mas, quando o olhar está livre de rótulos, a vida se revela em sua totalidade. É como se algo dentro de você dissesse: eu nunca tinha visto isso assim antes. Tudo começa a vibrar, até o que parecia sem vida. A pedra, o copo, o chão, tudo tem uma presença silenciosa, um campo de energia sutil. O cientista pode chamá-la de vibração atômica, mas Tolle a chama de vida consciente. E é incrível perceber que ela sempre esteve ali, mas a mente barulhenta não deixava você notar. Essa percepção muda a maneira como você se relaciona com o mundo. Você deixa de tratar as coisas com indiferença e passa a se mover com mais cuidado, com mais respeito. Quando coloca um objeto sobre a mesa, não é mais um gesto mecânico, é um gesto de comunhão, porque há vida naquele objeto e há vida em você, e ambas se reconhecem. De repente, o mundo deixa de ser um cenário inanimado e se torna um campo vivo, pulsante, cheio de presença. Você sente que tudo está conectado, que o ar que entra no seu corpo é o mesmo que toca as árvores lá fora, que o som que ouve é o mesmo movimento da existência se expressando em diferentes formas. É uma sensação de pertencimento profunda, impossível de explicar em palavras. Quando a mente se cala,
o olhar se torna inocente novamente. Você volta a ver como via quando era criança, com curiosidade, encantamento, reverência. Tudo é novo, tudo é sagrado. E o mais bonito é que essa percepção não exige esforço, ela surge naturalmente quando você está aqui, inteiro, sem esperar nada. O ego vive buscando o extraordinário, mas o ser encontra o extraordinário no simples. O ego quer experiências que impressionem, o ser apenas quer sentir a vida. E quando você se entrega a esse estado, percebe que a presença é a verdadeira forma de amor, porque estar presente é o maior presente que você pode oferecer ao mundo. A mesa não é apenas madeira, é forma, é energia, é silêncio materializado. A parede não é apenas cimento, é espaço condensado. Tudo vibra, tudo respira. E quando você se torna consciente disso, o sentimento de separação desaparece. Você entende que nada está realmente fora. Tudo é parte do mesmo campo de vida que pulsa em você. Esse é o ponto em que o mundo volta a ser novo, não porque você mudou de cidade, de emprego ou de companhia, mas porque a percepção se purificou. A presença tira a poeira dos olhos, e o que antes parecia comum, agora brilha. O que antes era só rotina, agora tem alma. E quando você começa a viver assim, até o silêncio fala, até o vazio tem sabor. Você percebe que nunca esteve sozinho, que tudo ao seu redor está vivo, consciente, em comunhão com você. E essa consciência, essa vibração silenciosa que permeia tudo, é o próprio milagre de estar aqui, agora. Quando a mente rotula, ela rouba da vida o encantamento. Ela diz, isso é uma mesa. E pronto, acabou o mistério. O olhar não vê mais a forma, o brilho, o silêncio que existe entre o objeto e o espaço. Vê apenas um nome. E é nesse instante, quase imperceptível, que o milagre se apaga. O mesmo acontece com as pessoas. Você diz, meu marido, minha mãe, meu chefe, e o ser vivo por trás dessas palavras desaparece. Tudo vira um conceito, uma imagem fixa, uma história repetida. É por isso que Tolle chama essa forma de viver de vida inconsciente, porque a mente está tão ocupada classificando, nomeando, julgando, que não sobra espaço para o mistério do ser. Você olha, mas não enxerga, escuta, mas não ouve, toca, mas não sente. A vida se torna uma sucessão de utilidades. O copo serve para beber, o celular serve para trabalhar, a casa serve para morar, e, aos poucos, tudo perde o frescor de existir. Mas quando você interrompe esse automatismo, algo profundamente simples acontece. Você começa a ver de novo, a sentir de novo. A presença volta, e junto dela, uma reverência natural pela vida. Não é uma gratidão forçada, feita por obrigação ou ensinamento. É algo espontâneo, um reconhecimento silencioso de que há um milagre pulsando em tudo o que existe. De repente, você segura um copo nas mãos e percebe o frio do vidro, a transparência da água, o reflexo da luz. E sente um respeito, como se aquele momento fosse sagrado, porque é. Essa é a gratidão verdadeira, não a que vem das palavras, mas a que nasce da percepção. A mente sempre quer entender, rotular, definir, mas o ser só quer estar. E quando você se permite estar, o mundo se revela de um jeito que nenhuma explicação poderia traduzir. Você começa a perceber que tudo ao seu redor está cumprindo um papel perfeito, que nada é banal, que até os objetos mais simples carregam uma sabedoria silenciosa.
A desconexão nasce quando usamos tudo como meio para um fim. Quando nada tem valor em si mesmo. Você não come, você se alimenta para ter energia para trabalhar. Não conversa, você fala para resolver algo. Não anda para chegar. Mas o ser desperto come por estar comendo. Fala por estar presente. Anda por simplesmente sentir o chão sob os pés. E nesse estado, a vida deixa de ser um caminho para algum lugar e se torna o próprio lugar. Você não está mais correndo atrás de algo, está vivendo o que já é. A gratidão, então, não é um gesto aprendido, é uma consequência natural de estar consciente. Quando você está desperto, tudo inspira reverência. O som da chuva, o cheiro do café, o toque da pele, a respiração. E quanto mais presente você está, mais percebe que não há nada pequeno, que cada detalhe é uma ponte direta com o divino. É nesse instante que a mente, mesmo sem entender, se rende e o coração toma o comando. Surge um silêncio doce, uma paz que não precisa de explicações, porque o mistério voltou a viver dentro de você. E quando o mistério vive, a vida volta a ter alma. Essa gratidão que Tolle fala é de outro tipo. Não tem nada a ver com o costume de dizer obrigado para tudo. Ela não vem da cabeça, vem do coração. É uma sensação tão pura, tão silenciosa, que nem precisa ser nomeada. É como se, por um breve instante, você e o mundo parassem de ser dois, e tudo se tornasse um só sopro de vida. Quando você segura um copo d'água e realmente sente sua frescura, o toque do vidro frio na pele, a transparência, a leveza com que a água se move lá dentro. Nesse momento, você não está apenas segurando um copo, está se conectando com a própria essência da vida, com o milagre que sustenta tudo o que existe. É simples, mas profundamente real. É isso que Tolle quer dizer com gratidão sem forma, porque ela não depende de motivos. Não é um sentimento que vem depois de algo bom acontecer. Ela nasce do simples fato de estar vivo, de poder sentir, ver, respirar, de existir nesse exato instante. A maioria das pessoas vive esperando um grande motivo para ser grata. Um aumento, um elogio, uma conquista. Mas quando a presença desperta, você entende que o milagre já está aqui, que não há nada falta. O ar que entra no corpo já é um presente. O chão sobre os pés já é um presente. A batida do coração já é um milagre pulsando no peito. E quando você percebe isso, algo dentro de você muda. A vida deixa de ser um peso que você precisa carregar e passa a ser uma celebração silenciosa. Você não precisa mais de razões para agradecer, porque o simples fato de estar consciente já basta. Essa é a diferença entre pensar a gratidão e sentir a gratidão. Pensar é um movimento da mente. Sentir é um estado do ser. Quando a mente diz obrigado, é bonito, mas quando o ser sente gratidão, é sagrado, porque não há esforço, não há separação, há apenas presença. É como se tudo à sua volta se tornasse digno de reverência. O barulho da chuva batendo na janela, o cheiro do pão saindo do forno, o som distante de alguém rindo. Cada detalhe ganha um brilho, uma importância que a pressa da mente nunca percebeu. E o mais bonito é que essa gratidão silenciosa não depende de circunstâncias. Você pode senti-la mesmo nos dias difíceis, mesmo quando as coisas não estão do jeito que gostaria, porque ela vem de um lugar mais profundo do que o pensamento. Vem do reconhecimento de que por trás de tudo o que muda, existe algo que permanece. Quando você toca essa presença, o mundo parece o mesmo, mas algo fundamental se transforma. Você olha e sente. Tudo isso é vida. E essa percepção, essa simples consciência,
é o que Tolle chama de a mais pura forma de gratidão. Não há palavras, não há promessas, só o agora, pulsando, vivo, sagrado. No fim das contas, tudo se resume a isso: a simplicidade de estar aqui, agora, sem precisar correr atrás de nada, sem precisar provar nada para ninguém. Essa é a porta que Tolle aponta o tempo todo, porque o que você tanto busca lá fora, paz, alegria, plenitude, nunca esteve distante. Sempre esteve escondido nas pequenas coisas, naquilo que a mente achava sem importância. A alegria verdadeira não nasce de conquistas, ela nasce de percepção. Ela não chega quando você tem mais, mas quando você vê mais. Quando você percebe o milagre nas pequenas cenas da vida, o vento que toca o rosto, o café fumegando na xícara, o cachorro dormindo tranquilo ao seu lado, algo dentro de você desperta. Você entende que não precisa de um futuro melhor para se sentir completo, porque o agora já contém tudo, absolutamente tudo. Essa é a riqueza que ninguém pode tirar de você, porque ela não depende de circunstâncias, ela não se abala com o que muda. Ela está na raiz do ser, naquele ponto silencioso onde nada falta e nada sobra. É um contentamento que não vem do mundo, mas do contato com o que é. Quando você para de buscar algo maior, o maior se revela dentro do simples. Você olha o pôr do sol e sente que ele está te olhando de volta. Você escuta o som da chuva e sente que a própria vida está falando com você. É um reconhecimento íntimo, silencioso, onde o coração entende o que a mente nunca poderia explicar. E é curioso perceber que o que parecia tão distante, a paz, a presença, o sentido, sempre esteve aqui, esperando que você desacelerasse o suficiente para notar. O agora nunca te abandonou. Foi você quem, sem perceber, se ausentou dele ao se perder nos pensamentos. Mas a boa notícia é que basta um instante de consciência para voltar. Não é preciso esforço, não é preciso entender, só lembrar. Lembrar de estar aqui, respirar fundo, sentir o corpo, ouvir o que está vivo dentro de você. Esse simples gesto abre a porta do ser. E quando essa porta se abre e as coisas mudam, não porque o mundo virou outro, mas porque você voltou a enxergar. O comum se torna extraordinário, o silêncio se torna cheio de sentido, e o vazio, que antes assustava, agora é espaço para a vida fluir. A partir daí, o agora deixa de ser um segundo qualquer no relógio e passa a ser a lar da alma. É nele que você encontra a alegria profunda, a presença tranquila, o amor que não depende de condições. Então, talvez o segredo nunca tenha sido buscar mais, mas perceber melhor, estar presente, inteiro, consciente. Porque quando você se entrega ao agora, o agora se entrega a você. E nesse encontro, simples e infinito, você descobre que o ser nunca esteve ausente. Ele sempre esteve aqui, esperando que você o reconhecesse, no meio do silêncio, no meio do instante, no meio da vida que acontece. Agora. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.